Muito boa tarde, senhores. Começando o vídeo das 18 horas dessa segunda-feira. Vídeos todos os dias aqui às 18 horas, meio-dia, quando eu consigo. Mas principalmente vamos falar sobre a rodada do Brasileirão, que teve muita polêmica, hein? Para falar de arbitragem, primeiramente, eu vou falar amanhã, no vídeo de amanhã, meio-dia, porque a gente teve algumas grandes polêmicas no jogo do Grêmio, no jogo do Palmeiras e do São Paulo, né, no Choque Rei, no do Corinthians, querendo ou não, com o pênalti do Reinaldo. E vamos primeiro pelo começo, né? O São Paulo e o Palmeiras se enfrentaram no Choque Rei, o jogo para mais ou menos 30 mil pessoas no Morumbi. O São Paulo que vinha de uma vitória contra o Fortaleza fora de casa e o Palmeiras também vinha de uma vitória. Só que, cara, é impressionante o quanto esse jogo foi maluco. Mas vamos lá, vamos pelo começo. O primeiro tempo, saíram os dois gols do São Paulo. O Luciano e o Gonzalo Tapia fizeram os dois gols. Para você que não sabe, né? Eu estou olhando aqui para minha direita por conta de um roteiro que eu tenho, que eu sigo. Mas esses dois primeiros gols do São Paulo saíram muito rápido até, com um claro domínio do time de São Paulo, do time tricolor, durante o jogo inteiro, durante o primeiro tempo inteiro, e esse primeiro tempo ficou barato pro São Paulo, ficou barato pro Palmeiras, e poderia ter saído mais. O Palmeiras não jogou no primeiro tempo até chegar ao intervalo do jogo e o Abel faz 3 modificações, coloca o Maurício para jogar, que entra muito bem, o Alan e o Jefté, e aí o time acaba despontando e fazendo uma boa partida, um bom segundo tempo, e consegue a virada de 3-2. O gols de Vitor Roque, Flaco Lopes e Ramon Sosa. O principal, até separei aqui, o principal momento do jogo foi a atuação do Ramon Abate Abel e o VAR Hilbert Estevam. Cara, que bizarrice, né, esse jogo. Primeiro, o Bobadilha recebe uma falta recebe um amarelo no primeiro tempo, uma falta no Rafael Veiga, se não me engano. E no segundo tempo comete uma outra falta que atrapalha uma progressão de ataque perigosa. O jogador do Palmeiras estava entrando na área, eu não lembro agora se é o Jefté ou se é o Alan. Peço perdão até. O Bobadilha ele acaba cometendo outra falta que era para cartão amarelo, era para ter causado a expulsão, o segundo amarelo dele no jogo, né? E o Ramon Abate Abel não deu nada, deu apenas a falta, sem cartão, sem nada. E aí, logo em seguida, o Crespo já tira o Bobadilha porque sabia que, mesmo não rolando o segundo cartão amarelo, o juiz daria algum jeito de meio que compensar essa marcação e expulsar, levar uma falta que talvez nem seja para o segundo amarelo, mas que ele deu o segundo amarelo por conta dessa falta que ele errou. E aí em seguida tem o lance do pênalti, né? Que não foi marcado, de novo pelo Ramon, que ele tá de frente pro lance, o Alan acaba escorregando e atropela todo mundo, atropela o Tapia, numa bola do Luciano, que pra mim o Luciano tinha que ter batido no gol, mas já que ele não bateu, ele fez o passe, o Gonzalo Tapia ele chegaria em totais condições para fazer o gol, e era um gol livre, e era para ter sido marcado o pênalti e ter sido expulso o jogador do Palmeiras, e ele não marcou. De novo, o VAR não chamou, o que eu acho mais bizarro de tudo isso. Ele não chamou o Alan, tudo bem que ele escorrega, mas escorregando ou não, dentro da área é pênalti. Nessa situação, é claro. Mas foi uma junção de coisas dessa arbitragem do Ramon e do Hilbert que são sinistras e bizarras. Chega a ser vergonhoso porque esse lance do pênalti já saiu em jornais do mundo inteiro e a gente está sendo chamado de chacota, está sendo feito de chacota. Porque a matéria olha o pênalti que não deram no Campeonato Brasileiro. Porra, cara, como que você vai
como que você sai o melhor árbitro na teoria do futebol brasileiro, Ramon Abate Abel, muito elogiado e com alguns elogios nem tão merecidos. Como que você coloca seu melhor juiz, ele comete um erro desse? É um pênalti claro em que o Alan ele escorrega e pega o Tapia teria condições de marcar o gol e ele acaba sendo atropelado por esse carrinho e o juiz não marca nada e o VAR não chama nem para analisar, nem para recomendar a possível revisão, nada. Ele literalmente dá a bola lá no acho que foi tiro de meta logo em seguida, tiro de meta, cobre e vambora, vida que segue. Cara, tá errado isso, tá errado. E aí, ainda tem o lance do Andréas Pereira, numa dividida com Marcos Antônio. Esse lance, eu até tenho uma interpretação que é um pouco diferente do que eu vi algumas pessoas falando. Para mim, esse lance seria um cartão laranja. Não é o amarelo e nem é o vermelho, porque é uma bola que tá no controle do Andrés. Ele pisa na bola e aí ele acaba escorregando também. E aí pega a sola no Marcos Antônio e aí pisa, o ponto final na chuteira do Marcos Antônio, jogador do São Paulo. E pra mim isso daí, o cartão amarelo e a falta, bom tamanho. O cartão vermelho e a falta, bom tamanho. Pra mim, a falta deveria ter sido marcada e não foi. E tanto o cartão amarelo quanto o cartão vermelho estariam de excelente tamanho e nada muito, não seria nenhuma maluquice nesse lance. Eu, sinceramente, por o Andrés Pereira já estar com o pé em cima da bola, eu daria o cartão amarelo. Mas entendo totalmente quem daria o cartão vermelho e quem só daria a falta, entendo. Mas pra mim era pra cartão amarelo no mínimo. E pra mim cai no cartão laranja, que não é nem o vermelho e nem o amarelo. E aí vira um lance de uma total interpretação do árbitro que foi mal no jogo inteiro e não deu nada nesse lance e que é bizarro. Dito isso, a vitória do Palmeiras, pegando no foco em si do jogo, sem falar de arbitragem, sem falar de nada, a vitória do Palmeiras é importantíssima, é um clássico fora de casa, é uma reviravolta do Abel, que vai muito bem no intervalo, que mexe muito bem, e aí vem o jogo do campeão, né? Que o Palmeiras, com esses jogos que faz, sempre vira, no ano passado acho que foi contra o Bahia, sempre vira um jogo no final tal, é muito Palmeiras, é muito um jogo de um time campeão. É um jogo que mostra o quão forte que é o Palmeiras, que em um clássico começa perdendo de 2-0, não jogando nada e consegue virar o jogo. No final do jogo, aos 89 minutos, o Ramon Sousa virou. E o Palmeiras, com essa vitória, vê a chance do título brasileiro, de acordo com o Instituto de Pesquisa da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, vê as chances de título aumentarem para 60% e as do Flamengo caírem para 30%, 31,5%. Tudo isso é uma matemática que eles fazem, né? Não consideram o jogo em si, o time do Palmeiras, ou o time do São Paulo, o time do Flamengo, o time do Cruzeiro, não. É simplesmente por números, quantos jogos tem a disputar, quantos pontos tem em disputa, e aí eles pegam a média e fazem essa conta. O Palmeiras neste momento tem 60,6% de chance de ser campeão brasileiro e depende apenas de si mesmo. Tem um jogo a menos e a chance é muito grande. O Cruzeiro muito provavelmente não consegue mais tirar essa vantagem que Flamengo e Palmeiras abriram. E o Flamengo não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. E a última vitória foi contra o Corinthians fora de casa. Mas. A última vitória não foi contra o Corinthians. Foi sim contra o Corinthians fora de casa. Porque eu tô pensando em outras rodadas. E aí acaba empatando contra o Cruzeiro. Também na arbitragem de Ramon Abate Abel. Que é também muito questionável. Eu achei que ele acabou indo bem no jogo do Flamengo contra o Cruzeiro. Mas são esses pontos perdidos do Flamengo que
que acabam tirando tanto a chance de título e deixando o Palmeiras com, na minha visão, não com a mão na taça, porque ainda faltam 10, 11 rodadas, mas muito perto e chegando muito forte com o time que o Abel montou, o time que está dando certo com o Flaco Lopes e Vitor Roque. Então acho que vai ser muito difícil tirar o título do Palmeiras esse ano. A gente tem que ver isso daí. Ainda tem alguns clássicos para serem disputados, tem confronto direto e tudo isso vai ser decidido até o final do Campeonato Brasileiro, obviamente. Ao mesmo tempo que estava rolando o Choque Rei, teve Vasco e Vitória, 4-3, um jogaço de 7 gols. Um jogo para mais de 19.500 pessoas, 19.850. E eu só queria destacar a grande partida do Ryan, que fez 2 gols, um de pênalti. E o Vasco que abre 1-0, toma 2-1, faz 3-2, toma 3-3 e faz o 4-3. É um jogo no estilo Diniz, né? No estilo guerreiro, que luta até o final, que não desiste, briga por todas as bolas. É a cara do Diniz esse jogo e muito legal ver o Vasco não desistindo dessa partida que logo após que toma a virada, você tomar uma virada não é o momento mais fácil do jogo. Até mais fácil você tomar mais gols do que você empatar de novo. E o Vasco foi lá, empatou, virou, tomou o empate de novo e virou mais uma vez, finalizando o jogo em 4-3. E até citar a convocação do Pedro Henrique, lateral direito do Vasco, foi convocado no lugar do Wesley, que sofreu uma lesão jogando pela Roma. Era Roma e Fiorentina, ele acabou sentindo e foi cortado da seleção brasileira. Pedro Henrique, muito merecida essa convocação. Para mim estaria entre ou o Pedro Henrique ou o Mateuzinho, mas isso a gente falou no vídeo da sexta-feira sobre a convocação em si. Bahia 1-0 contra o Flamengo na Arena Fonte Nova para mais de 48 mil pessoas. E assim, primeiramente só visualmente o gramado horroroso da Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A gente falou sobre a regularização dos gramados, né? Eu esqueci agora a palavra em si, mas a padronização dos gramados. E assim, precisa, porque na área tinha uma cor, fora da área tinha outra. Tanto que você pode ver na thumbnail, parece que tá cinza o gramado da Arena Fonte Nova. É um pecado, porque é um dos estádios mais legais do Brasil, está passando por um gramado tão ruim, né? Até o Abel já reclamou e sempre o Abel reclama, né? Impressionante. Ele reclamou também do juiz, mesmo com o pênalti não dado, com a expulsão não dada. Ele também reclamou do juiz de novo. E é impressionante o quanto que o Abel sempre reclama de tudo. Mas isso daí a gente pode fazer um vídeo para falar exatamente sobre o Abel. Isso pro futuro. Muito bom jogo do Bahia, que agora acaba um tabu, né, de 12 jogos, eram 2.156 dias sem ganhar do Flamengo, era um tabu de 12 jogos, eram 12 vitórias do Flamengo, ou seja, o Bahia nem empatava e conseguiu a vitória dentro de casa contra o Flamengo e demonstra o time forte do Rogério Ceni dentro de casa, que ganha do Palmeiras e ganha do Bahia, que ganha do Palmeiras e ganha do Flamengo. Não do Bahia, porque o Bahia é o time que o Rogério Ceni treina. Mas é muito forte esse time e vai brigar muito forte agora nessa reta final para vaga direta na Libertadores, junto com o Botafogo e junto com o Mirassol, principalmente. Agora que o Mirassol e o Botafogo perderam nessa rodada, o Bahia encostou e empatou. Temos um empate triplo com 43 pontos entre Botafogo, Bahia e Mirassol. Mirassol que perdeu do Corinthians também, tomou 3-0, tomou taca. Enfim, Bahia chegou forte para brigar pelo G4, por essa vaga na Libertadores direta. E o Flamengo não vem desempenhando bom futebol, na minha visão, desde o segundo jogo contra Estudiantes. Desde o segundo jogo na Libertadores. Não vem tendo toda a vontade que teve, por exemplo, no começo do Brasileirão, ou até no meio do Brasileirão, que tinha uma sobra na pontuação. E hoje teve uma vitória contra o Corinthians, claro, fora de casa, importantíssima, mas empata contra o Cruzeiro, que era competidor direto, era confronto direto. Eles empatam em 0-0 e agora perder para o Bahia fora de casa,
que são os resultados que você precisa pelo menos pontuar. Para um time campeão, você tem que pontuar os jogos difíceis fora de casa, ganhar os jogos fáceis fora de casa, e em casa você tem que fazer o seu dever. Você tem que ter uma média de 1.9 a 2.2 pontos por rodada, basicamente, para você ser campeão. O Flamengo não teve isso nos últimos 4, 5 jogos. Não tem isso, e aí a gente viu a probabilidade na semana passada, antes do começo dessa rodada, que era de 47%, caiu para 31,5%. Muito complicada essa queda de rendimento do Flamengo, e acho que vai custar o título do Brasileirão se não começar a jogar bola de novo, né? Se não voltar a jogar bola, e vai custar caro no final do ano, porque na Libertadores também não faz um bom campeonato. Na Libertadores também passou do Estudiantes no sufoco, fez 2 jogos bons na Libertadores apenas e tá indo no sufoco, na fase de grupos quase deu ruim. E vai acabar dependendo de um time que era para estar conquistando tudo, não vai conquistar nada. E isso vai ser um ano, com todo respeito, de fracasso para o Flamengo, principalmente com o investimento multimilionário que teve e jogadores de ponta que poderiam estar facilmente jogando em times de prateleira B e times mais fracos da prateleira A na Europa. Facilmente. Juventude 1, 2 Fortaleza, o jogo dos desesperados. Nenhum dos dois tinha chance de sair da zona do rebaixamento. Mas o Fortaleza acaba ganhando esse jogo. Boa vitória para o Fortaleza, para ver se consegue dar algum respiro, mas acho muito complicado. Acabou passando o Juventude e está apenas 4 pontos fora da zona de rebaixamento, da zona segura, né? O Santos, que vem logo em seguida, está 4 pontos na frente, mas eu acho muito complicado tanto o Fortaleza quanto o Juventude não serem rebaixados esse ano. O Juventude, que era para fazer o seu dever dentro de casa, ganhar contra um time que está num confronto direto e que pode dar até uma respirada, dependendo até chegar mais perto para sair da zona do rebaixamento, não conseguiu fazer esse trabalho e um resultado decepcionante para o Ju. E aí tem também as matemáticas, né? O Fortaleza começou a rodada com 60, 70% de chance de ser rebaixado. Agora, com essa vitória, acaba dando uma diminuída, mas o futebol jogado dos dois times é muito abaixo e deveria... O Juventude, principalmente por estar em casa, por estar no Alfredo Jaconi, que contou com 6.500 pessoas, mais ou menos, deveria ter tido um pouco mais de não vou falar ímpeto, mas um pouco mais de vontade de ganhar esse jogo, porque era um confronto direto, como eu já disse. Cruzeiro 1 a 1 Sport. Cruzeiro, pra mim, acabou as chances de título. Matematicamente tem 7% e tal, mas Cruzeiro, com esse resultado, começa perdendo do Sport, aí o Gabigol vai lá e empata. Mas você não pode... O Cruzeiro não pode perder pontos contra o time mais fraco do Brasileirão. Um time que tem 2 vitórias. Não vencia em casa até vencer do Corinthians, não vencia em casa há 6 meses. O Cruzeiro, um time que está brigando pelo campeonato, contra Palmeiras, contra Flamengo, não pode perder esses pontos e acabou perdendo, deixando de ganhar, né, 2 pontos e apenas conquistou 1. A torcida do Cruzeiro fez a festa, teve mais de 50 mil pessoas, quase 51 mil pessoas no estádio, mas não pode empatar e é um resultado decepcionante. O Sport já está matematicamente muito perto de ser rebaixado, é só se um milagre acontecer, o Sport não é rebaixado. Fechando a rodada, Ceará 3-0 contra o Santos. E esse jogo eu até queria parar um pouco, né? A vitória é excelente para o Ceará, que respira, chega a 10º colocado, e péssima para o Santos essa derrota. O Santos, confronto direto, precisava pelo menos de um empate. O time do Vojvoda vinha sendo arrumado, estava jogando bem, estava conseguindo bons resultados, mas do nada parou de jogar bola. Parou. Cara, é uma situação que o torcedor santista
chegou que nesse momento vira e fala: a gente vai cair de novo. A gente vai cair de novo. Porque você toma 3 de um time que tava brigando com você pra não cair. Tudo bem, o Corinthians ganhou, o Atlético Mineiro perdeu, tal. O Atlético Mineiro também nem se fala, né? Também na mesma situação do Santos. Mas o Atlético Mineiro acabou não sendo rebaixado nesses últimos tempos. O Santos foi rebaixado. Mas é o mesmo sentimento que fica é que o Santos vai brigar até o final para não cair. E será lucro se não cair. Porque é muito. São resultados muito ruins que o Santos não consegue. Precisava pelo menos tirar um ponto para tentar dar uma respirada e ao invés de. Até tem aqui a minha cola. E ao invés de 3 pontos da zona do rebaixamento, estar a 4. 3 pontos é uma rodada. 3 pontos, o Santos perde a próxima rodada, o Vitória ganha. Ponto. O Santos volta à zona do rebaixamento. Se você está a 4, você poderia, entre aspas, perder a próxima rodada e você até empataria com o Atlético Mineiro e deixaria o Atlético Mineiro numa situação muito mais complicada. O Atlético Mineiro que está a 4 pontos da zona do rebaixamento. E assim, a sensação que fica é que o time tem um peso a mais, algo que o torcedor do Corinthians sofreu no ano passado, ali após o segundo turno do Brasileiro, que joga contra o Bragantino, que perde em casa com o gol do Elinho. Parece esse sentimento de que, cara, esse ano não vai dar. Esse ano não vai dar para se salvar. E tem que ter muito cuidado o Santos, que tem uma sequência complicada. Tá até aqui, ó. O Santos joga contra Corinthians em casa, no meio de semana, né? Daqui a 2, na verdade, no dia 15, logo depois da data FIFA, que a gente vai falar muito também. E pega o Vitória, que é confronto direto. Em casa também. Mas esses 2 jogos são jogos que precisam pelo menos de pensar 4 pontos. Empate contra o Corinthians e vitória contra o Vitória. Precisa de um pouco mais de vontade para sair dessa situação que tá complicada. O vídeo de hoje foi esse. Amanhã eu espero você aqui na teoria meio-dia. Caso não seja meio-dia, 6 horas da tarde a gente vai estar aqui junto para falar sobre a data FIFA que vai acontecer. Também tem algumas rodadas europeias, tem muita coisa acontecendo. Mas é isso. Se inscreva, deixe seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhe o vídeo se você gostou. E vamos junto aí, vídeo todos os dias às 18 horas. Valeu!